validade do poder do Estado tem sido questionada desde a época de Platão. As perguntas frequentes são: por que eu deveria me conformar com os costumes aceitos e obedecer às regras estabelecidas? Por que eu não deveria fazer o que quiser e ser a minha própria lei? Por que eu deveria conceder aos outros o direito de impor a lei a mim? Por que tenho que reconhecer a autoridade deles de delimitar o que eu posso ou não posso fazer? Muita gente já pensou nessas perguntas antes de nós. Dentre eles, o filósofo inglês Thomas Hobbes, que popularizou o significado do poder do Estado por meio da figura mitológica do Leviatã. A necessidade desse monstro, o Estado Leviatã, é indicada por Hobbes por conta de alguns fenômenos. Em tempos de guerra, os homens se tornam um perigo uns para os outros. O mesmo acontece sempre que o homem não tem qualquer segurança além da sua própria força. Sendo assim, não há lugar para a indústria, por falta de estabilidade, e mesmo o cultivo da terra se torna muito irregular. A navegação e o comércio de mercadorias também não funcionam direito. Tampouco edificações confortáveis ou utensílios variados podem ser construídos. Não há acúmulo de conhecimento, nem artes, nem letras, nem sociedade. E o pior de tudo, segundo Hobbes, é o medo constante do real perigo de morte violenta a qualquer momento. A vida dessa forma é solitária, miserável, sórdida, brutal e curta. Portanto, o ser humano preferiu aceitar o que ficou estabelecido, porque a alternativa é a desestabilização, o caos, a tal guerra de todos contra todos. Sem regras para as estradas, haveria engarrafamentos ainda maiores e mais colisões. Sem filas, haveria empurrões e conflitos por tudo. Sem transferência de propriedade, não haveria nenhuma segurança de posse. Quando não há a ordem social, vigora a força que transforma todos virtualmente em perdedores. Para entender o argumento de Hobbes, temos de considerar a situação em que todos são a lei para si mesmos. O resultado seria um vale-tudo, sujeito apenas ao princípio do cada um por si. Olhe para você e pense quais seriam as suas chances reais. Por outro lado, ao enfrentar a fila, estou sendo realista quanto à possibilidade de um sucesso inicial à força. No fundo, sei que o processo ordenado é o que temos para beneficiar a mim e a todos. De qualquer forma, segundo a visão de Hobbes, não há nenhuma base teórica única para a autoridade. Nem a legitimidade dinástica, o direito divino de ser a autoridade, nem o poder estabelecido, o princípio maquiavélico de que a força faz o direito. Na verdade, as pessoas aceitam que elas estão dispostas a engolir por falta de melhor opção. Historicamente, ficamos com as alternativas que são melhores em comparação com outras mais desagradáveis. No entanto, vale lembrar que existem abordagens clássicas na contramão de Hobbes. Em 1792, aproximadamente 100 anos depois do Leviatã de Hobbes, Jean-Jacques Rousseau publicou seu clássico, Emílio, que inverteu a lógica de Hobbes. Enquanto Hobbes ensinara que a sociedade tem e deve ter a função de restringir e de canalizar os instintos primitivos e destrutivos do homem natural, Rousseau, em absoluto contraste, resolveu considerar o homem primitivo como um paradigma de bondade. De modo que a sociedade ordenada é que corrompe e empurra o homem para a discórdia, o conflito e a perversidade. Essa ideia, que pode parecer excêntrica para alguns, é ainda hoje a base filosófica de muita gente. A visão de Rousseau sobre o Estado era, portanto, o inverso da visão de Hobbes. Rousseau escreveu: o homem nasce livre, mas em toda parte encontra-se acorrentado. Como essa passagem da liberdade para a servidão veio a ocorrer? Segundo a visão de Rousseau, o Estado não é o limitador da discórdia social. O Estado é a fonte da discórdia. Além de Rousseau e de Hobbes, podemos pensar em mais um filósofo para essa discussão. Hegel destacou outros elementos do problema. O argumento do filósofo alemão era que o Estado não é só o produto do contrato ou do consentimento dos cidadãos. O Estado tem vida própria, no sentido que tem interesses e força para defender esses interesses. Desse modo, além de fazer leis e impor a ordem, o Estado se torna um modelo de ação construtiva e de interação produtiva. Reivindicações, oportunidades e direitos de todo tipo podem ser pensados pelo indivíduo. Mas para Hegel, para que tudo isso prospere, precisamos da intervenção coordenadora do Estado.
Sendo assim, ele existe não apenas para reduzir os danos, conforme a visão de Hobbes, mas também para tornar os benefícios possíveis. De imediato, pensamos em algo que é central para o liberalismo: a desconfiança de que o Estado possa se tornar o contrário do que diz Hegel. Que o Estado possa usar a sua força para constranger, inibir e até parasitar as iniciativas privadas. Essa controvérsia sobre a relação do homem com a sociedade civil e com as instituições organizadas tem sido um ponto-chave de disputas filosóficas há séculos. E tanto na filosofia quanto na política, nunca houve concordância sobre o equilíbrio correto entre a interferência excessiva e a cooperação insuficiente do Estado na vida das pessoas. E pensar que todos conhecemos pessoalmente ao menos um gênio que resolveria isso tudo sozinho.